vocês viram o preço do café? Aquele saquinho de 250 gramas da marca mais vagabunda, mais ordinária, R$ 15. Saiu até na imprensa essa semana que tem supermercado que já está trancando o café atrás de grade, né? Afinal, o saquinho do café está valendo uma grana pesada. Vamos tentar entender aqui como aqueles míseros grãozinhos se transformaram naquilo que se denominou o ouro verde. Vamos lá, uma breve história do café. Considera-se que a coffea arábica, a espécie mais conhecida do café, seja nativa ali das altas terras da Etiópia. Repara que eu menciono altas terras não é por acaso, tem um motivo que você vai entender ao longo desse vídeo. Disse que as tribos africanas moíam os grãos e faziam uma pasta alimentar para o rebanho, para os animais, e também para aumentar a força dos guerreiros. E o cultivo ele começa a se estender ali pela região da Península Arábica, mais especificamente nas montanhas do Iêmen, terras altas, montanhas, onde já se encontram menções desse cultivo em 575. Mas os registros de torragem e transformação em bebida datam do século XVI na região da Pérsia, atual Irã. A princípio, eles inclusive consideravam que suas propriedades contrariavam as leis do profeta Maomé. Mas isso não durou muito não, porque até os médicos muçulmanos eles perceberam a capacidade que o café tinha para facilitar a digestão, alegrar o espírito, afastar o sono, como inclusive está descrito por vários escritores da época. A primeira loja denominada café, esse tipo de estabelecimento comercial, tem registro em Constantinopla em 1475. Repara que história nada é por acaso, nada surge do nada. 1475, ou seja, uns 20 anos depois que os turcos otomanos tomaram Constantinopla, naquilo que se determinou como o fim do Império Romano do Oriente. Os mercadores, né, que abundavam bem naquele entre postos comerciais ali entre Oriente e Ocidente, bem naquele meio, introduziram em Veneza a bebida, mas ela foi considerada maometiana. Vejam só, foi proibida, mas só durou até o Papa Clemente VII provar e aprovar o café. O viajante Jean de Thévenot introduziu o café depois na corte do Luís XIV. E aí, amigo, entrou na corte do Luís XIV, ganhou o mundo, vira moda e ninguém mais segura. Na primeira metade do século XVIII, abriram os primeiros estabelecimentos denominados cafés na Europa, principalmente ali na Berlim e Paris. Mas quem é que vai produzir café para esse povo todo? Quem é que vai suprir a demanda depois que o café se tornou algo tão popular? Até esse momento havia uma produção muito escassa. Lembram, lá no início do vídeo, as parcas produções do Iêmen, que ainda sustentava esse consumo que ainda era considerado incipiente. Mas agora o mundo todo quer café. Então a França e a Holanda começam a utilizar suas colônias como forma de abrir uma nova fonte de produção. E ali eles encontram uma terra muito apropriada para o cultivo do café. A partir da segunda metade do século XVIII, a produção cafeira das colônias francesas e holandesas ganhou proporções muito significativas, em especial ali no Suriname e em Saint-Domingue. Saint-Domingue é o atual Haiti, sempre regiões montanhosas. Abro aqui um parêntese, tá? Enquanto isso, paralelamente, lá num país da América do Sul, existia uma região montanhosa, um acidente geográfico ali entre as serras do Mar e da Mantiqueira, denominado Vale do Paraíba, cercado de Mata Atlântica e caminho de passagem para Minas Gerais, né, de onde se vivia a febre do ciclo do ouro. Só que esse ciclo já estava dando sinais claríssimos de esgotamento. As áreas da floresta em torno desse caminho já estavam sendo devastadas, virando fazendas, a princípio engenhos de açúcar, plantações de milho e de feijão. Fecha aqui o parênteses. Vamos lá voltar aqui para o Suriname, para Saint-Domingue. Então veja só esse gráfico aqui. A partir da segunda metade do século XVIII, as colônias francesas e holandesas, esse gráfico aqui eu peguei na biblioteca da Universidade de Harvard. Em 1755, ambas juntas eram responsáveis por 22% da produção de café do mundo. Repara que em 1790 já eram quase 60% do café do mundo produzido nessa região. Agora você pode notar que a produção de Suriname já dá sinais de queda aqui em 1786. Mas São Domingue, o Haiti, ele segue pujante, então ele está garantindo café para o mundo, mais especificamente para a Europa. Então, 1791, lembrando, como eu falei antes, em história nada acontece por acaso,
Um evento significativo vai mudar toda essa dinâmica do café. A Revolução Haitiana, que vai colocar a Ilha Caribenha no espiral de violência que vai durar mais de uma década. E o café, meu Deus? Quem vai produzir café para os pobres europeus? Para responder essa pergunta, é preciso entender as condições propícias para o cultivo do café. Sempre exige zona montanhosa, estou falando isso desde o início. Altitude entre 600 e 1.200 metros. Área de umidade equilibrada. Lembra que eu falei de uma área que estava sendo devastada, uma área ainda virgem, ali no alto da Serra do Mar? Sim, é a partir do século XIX que, digamos, o Vale do Paraíba vai quebrar o galho da Europa. Em cerca de 2 décadas se tornará o maior produtor mundial de café. As primeiras plantações ainda esporádicas de café que se tem notícia ali no Vale do Paraíba datam próximo de 1800, 1798, há uma divergência de datas ali. Mas ali ela acontece na fazenda do padre Antônio do Couto Fonseca, na sua fazenda ali em Resende. Resende fica bem na divisa entre as províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então é a partir de Resende que a plantação de café vai se derramar ao longo de toda a margem do Rio Paraíba. Em 1820, o café já era o maior produto de exportação brasileiro. Em 1830, o Brasil já era o maior exportador mundial de café. Em 20 anos, as fazendas de café vão se espalhar de tal forma por toda a região do Vale do Paraíba, só a parte paulista do Vale do Paraíba, não estou nem contando a parte fluminense. Vejam aqui essa tabela aqui do geógrafo Alberto Ribeiro Lamego. Em 1837, você tinha registro de 782 fazendas de café ali entre Areias, né, que é bem na divisa do Rio de Janeiro com São Paulo, de Areias até São José dos Campos. Reparem, eu não estou nem contabilizando as fazendas fluminenses, não estou falando de Vassoura, de Valença, de Resende, de Sacra Família, do lado do Carioca, que também tinha uma plantação muito importante nessas regiões. Então, a partir daí vieram os barões do café, né, que dominariam as relações políticas no Brasil por cerca de um século, e depois disso veio o Vale do Paraíba, né, a produção vai se expandindo pelo oeste paulista, com um cultivo inclusive mais sofisticado, mais moderno que aconteceu no Vale do Paraíba. Hoje o Brasil ele segue ainda como o maior exportador de café do mundo, com cerca de 30% da produção mundial. Vejamos aqui os números aqui nessa tabela. Em primeiro lugar o Brasil, seguido pelo Vietnã, em terceiro a Colômbia, quarto a Indonésia e por aí vai. E chegamos nos dias atuais, que estão trancando o café nos supermercados. É isso.